Ao contrário do resto do mundo, nos últimos 20 anos, a situação do Médio Oriente pouco se alterou. É a zona mais conturbada do planeta, a chave da maior parte dos conflitos, o maior desafio para um jornalista. Ora, é este o cenário em que vive e trabalha desde o primeiro dia da SIC o Henrique Zimmermann, o mais premiado repórter português. Milhares de pessoas que não renovaram as suas máscaras e o exército está a fazer uma campanha. E é urgente. Os aviões zumbam. To make peace or oppose peace. No mundo, 7 dias por semana. Israelí en Jerusalén Este y la matanza palestina en Tel Aviv han demolido la... Also, Conjuntamente um manual sobre como se devem preparar hospitais como este. vai estar limão. זה אפריקאי. אין לו זמן Henrique Zimmermann, a SIC, em Tel Aviv. Olá, Henrique. Olá, Bento. Ainda trocas os Bs pelos Vs? Sempre. Eu acho que o ser tripeiro, nascer na Avenida da Boa Vista, é uma coisa que me vai acompanhar em qualquer lugar, não importa se estou em Israel, na Palestina, na Jordânia ou no Egito. É parte de mim mesmo. Aos 16 anos, Israel. Eu já aos 11 anos vim cá a Lisboa a uma festa do cônsul, o primeiro cônsul israelita em Portugal. E ele tinha lutado na Guerra dos 6 Dias, era 4 anos depois da Guerra dos 6 Dias, 1971, e eu ouço um discurso que me deixou totalmente em choque. Ele falava da guerra, falava da paz, falava do futuro, e nesse momento ele tinha a bebé dele ao lado, que acabava de nascer aqui em Lisboa, e eu disse aos meus pais que queria ir viver para Israel. Eles olharam para mim com cara esquisita, e realmente isso aconteceu. Mas 35 anos depois, em Tel Aviv, aquela bebé que estava ali, viu-me numa universidade e passou a ser a minha mulher até hoje. História extraordinária. 3 décadas e meia em Israel, conseguiste exclusivos impressionantes, entrevistaste os líderes políticos e terroristas que todos queriam entrevistar. Desses todos, qual é o momento? Olha, Bento, o momento é sem dúvida alguma, houve muitos momentos dramáticos, mas houve um particularmente que foi no fim da visita de Mário Soares, o presidente de Portugal, a Gaza, depois de ter estado em Israel. Eu acabava de entrevistar Mário Soares em Gaza, que era o primeiro chefe de Estado que estava numa residência oficial palestiniana. E eu estava a caminho da manifestação do dia 4 de novembro de 1995. 24 horas antes, tinha entrevistado o Yitzhak Rabin, o primeiro-ministro de Israel, e a última pergunta que lhe fiz foi como quer ser lembrado para a história. Nesse momento, recebo uma chamada de Lisboa e dizem-me: acabam de disparar contra Rabin, vai rápido, porque parece que ele está ferido gravemente. E pouco depois, Rabin morria. E eu tinha a última entrevista. E tinha aquela pergunta que lhe tinha feito: como quer ser recordado? Até hoje não entendo porque é que lhe fiz essa pergunta. E eu ainda por cima sabia que ele não queria realmente estar nessa manifestação, na qual um radical foi convencido pela gente que o rodeava, e um radical foi lá e pegou-lhe 3 tiros. Eu acho que mudou a história do Médio Oriente a partir desse momento. Henrique, a paz no Médio Oriente é uma utopia? Não. Eu estou convencido, depois de todos estes anos, que é possível a paz no Médio Oriente. O que acontece é que este é o conflito mais antigo da história, provavelmente 2 no mundo, e não se pode resolver só com um acordo político de líderes. É preciso educar os jovens. Bento, nos livros de história dos miúdos palestinianos, Israel não está nos mapas, nos livros de geografia, não está nos mapas. É aí que tudo começa, Henrique, na escola? Sem dúvida. Começa na infância, começa nesse ódio, nessa educação. É preciso educar para a paz. E depois é preciso uma coisa mais, Bento. É preciso líderes que estejam dispostos a que talvez a assinatura desse acordo de paz seja a última coisa que eles fazem. É preciso realmente fazer uma revolução. É preciso um Nelson Mandela no Médio Oriente. Eu acho que Rabin estava nesse caminho, mas um radical matou, e é preciso esperar que apareçam esses líderes. Eu estou convencido que vai acontecer. O problema é quando e quanta gente vai morrer até lá.
por falar nessa geração mais nova. Tu tens filhos que vivem neste ambiente de constante ameaça. Como é que se gera, Henrique, o medo do que pode acontecer? Já não é só a nós, é aos nossos, que é mais grave ainda, preocupa-nos ainda mais. Olha, houve momentos difíceis também, Bento. Na primeira guerra do Golfo, eu lembro-me nós com as máscaras de gás nos refúgios e a ouvir as bombas a cair e sem saber se eram químicas, se eram biológicas. E o meu filho tinha naquela altura 1 ano e meio, eu tinha que o meter numa caixa especial para que estivesse numa situação impermeável, que não pudessem entrar gases venenosos nessa caixa. É uma situação horrível, antinatural, que não se pode explicar. Ou levar a minha filha, que tinha naquela altura 5 anos, 6 anos, hoje em dia mais velha, procurar buscar aquela máscara de gás num centro de distribuição e ter que lhe explicar o que aquilo é. Quando eles te perguntam porquê, Henrique, o que respondes tu? Eu respondo-lhes que eles têm a decisão. Hoje em dia 2 dos meus 3 filhos são já adultos, eles decidiram ficar lá, eles estão lá, cada um faz a sua carreira profissional, porque há outra coisa, Bento, que eu acho que nós nos enganamos. Nós temos uma certa deformação profissional. O que é que tu vês nas televisões aqui? Tu vês as bombas, tu vês as explosões, tu vês os momentos mais difíceis. Mas naquele lugar do mundo, sobretudo em Israel, há uma vida muito normal também. Tu sabes que eu, quando posso de manhã, pego na minha bicicleta e vou para a praia tomar banho. O segredo é manter essa normalidade, sem insistir dúvida, com essa normalidade. É preciso insistir, os bares estão cheios, a vida noturna é tremendamente intensa, mas é certo que é uma zona explosiva, muito mais do que pode ser qualquer país europeu, mas ao mesmo tempo é também uma zona muito mais interessante. O maior desafio. Henrique, tu és respeitado entre israelitas e palestinianos. Como é que se consegue uma proximidade tão forte entre 2 lados completamente opostos, inimigos de sempre? Como é que se consegue? Não tenho a mínima ideia. Quer dizer, é uma coisa que sai, é uma coisa que acontece. Eu acho que é tudo uma questão de honestidade. Porque hoje em dia entende-se que jornalismo não é matemática, portanto não pode ser uma coisa objetiva, não é uma coisa de laboratório, mas se nota que há uma honestidade, que estás ali para fazer o teu trabalho e para informar e não para fazer propaganda, ganhas o respeito das pessoas. E é por isso que eu consigo chegar aos líderes de grupos islâmicos, de grupos terroristas, Jihad Islâmica, Hamas, Hezbollah, outros que eu entrevistei e que me é muito difícil como ser humano estar à frente deles e ouvir as teses deles, mas eles respeitam-me porque sabem que eu sou um profissional, em primeiro lugar. Eu penso que esse é o segredo praticamente em tudo. O essencial é conhecer a realidade. Tu continuas a reunir o teu Parlamento? Todas as sextas-feiras de manhã, quando estou em Israel, reúno-me com 6 amigos, há 20 anos, exatamente quando começou a SIC. Chamas-lhe o teu Parlamento? Nós chamamos-lhe o Parlamento porque decidimos os problemas do mundo, resolvemos tudo. Nenhum deles é jornalista, isso é uma condição minha, porque não quero estar só com jornalistas, quero realmente conhecer o que pensam as pessoas de outros ramos, de outros setores da sociedade. E é uma forma de me alimentar, é uma forma de entender o que é que realmente acontece na sociedade, porque nós às vezes temos essa tendência a fechar-nos dentro do nosso mundo mediático e a pensar que essa é a realidade. No Médio Oriente nada é o que parece, como tu dizes. Sem dúvida alguma, nada é o que parece. Henrique, tenho uma última pergunta que é absolutamente decisiva para perceber a geoestratégia do Médio Oriente. Tu, Henrique Zimmermann, que conheces tanto o mundo, qual é o teu prato preferido? Olha, a minha mulher ri-se muito de mim, porque ela diz que podia-se fazer um filme sobre mim que se me visse em diferentes lugares do mundo, em muitas capitais, a comer exatamente a mesma coisa em todos os lugares. E qual é essa coisa? Se eu estou em Londres, em Nova Iorque, em Roma ou em Paris, procuro o primeiro restaurante português que possa encontrar e como bacalhau e caldo verde. Esse é o meu sonho. Mas português não há. E é a minha procura porque não há lá. Então é isso que eu tenho mais saudades. Henrique, é um orgulho ter-te como colega e é um prazer ter-te aqui esta noite. Muito obrigado. Para mim é um grande orgulho estar aqui também. Muito obrigado, Henrique Zimmermann.